Não foi o esperado. Queria que você comentasse essa partida hoje do Cruzeiro com a Universidade Católica. Olá, boa noite a todos. O resultado, que é aquilo que fica, é um resultado ingrato para nós. É um resultado que não nos deixa satisfeitos naturalmente, nem a nós, nem à torcida. Dizer também que a torcida fez um ótimo trabalho em termos do apoio daquilo que foi um jogo de Libertadores e teve à altura. Nós procuramos corresponder com o resultado, correspondemos mais com a exibição do que com o resultado. Acho que é um jogo em que tivemos, outra vez, criámos bastante, aproveitámos pouco daquilo que criámos. É um jogo onde os jogadores se entregaram, procuraram ser sempre muito competitivos durante todos os 90 minutos e, no final, acaba por, quando procurávamos e quando tentávamos chegar à vitória, acabámos por sofrer um golo contra a corrente de todo o jogo, não daquele momento, mas de todo o jogo. E o futebol é isto. Sabemos que o futebol tem estes momentos também, portanto, levantar a cabeça, porque daqui a 2 dias temos um novo jogo e temos que estar preparados para poder superar este, que é um desânimo coletivo de todos nós, dos jogadores, meus e da torcida, com toda a certeza. Arthur Jorge, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. O torcedor do Cruzeiro hoje deixa o Mineirão muito frustrado e muito preocupado, principalmente com o setor defensivo do Cruzeiro. A sensação que passa para a torcida, o que a gente recebe nas redes, o que a gente recebe lá na rádio, é que o Cruzeiro tem uma facilidade muito grande de estar levando gols e hoje, mais uma vez, 2 bolas levantadas na área, o Cruzeiro, né, acabou saindo derrotado. E em relação especial ao goleiro Matheus Cunha, que já começa a ter esse questionamento do torcedor, esse questionamento já vem antes mesmo da sua chegada. Queria saber de você a respeito disso, em relação a esse jogador. Existe a possibilidade de você, por um acaso, testar o Otávio, que é o goleiro reserva do Cruzeiro, até para tirar um pouco aí dessa cobrança, desse peso que está hoje nas costas do goleiro do Cruzeiro, do Matheus? Obrigado. Eu percebo a preocupação, e é uma preocupação que é legítima, porque nós temos, desde o início de temporada, muitos golos sofridos. Eu sei que nos lembramos mais quando sofremos, porque quando não sofremos não falamos sobre isso e achamos que o desempenho defensivo foi ótimo, e às vezes não é. Mas é uma verdade, é um facto, e não posso fugir a essa questão. Dizer que é uma questão que me preocupa também e que nós temos que ser mais competitivos, mais competentes naquilo que é também um momento defensivo, porque a verdade é que os adversários não criam muito sobre nós. Nós temos tido a capacidade de ser muito mais dominantes do que o adversário e neste jogo em concreto isso voltou a acontecer e o adversário tem precisado de muito pouco para fazer golo. E isso é uma preocupação nossa naquilo que é o trabalho que temos que fazer, porque não há outra forma de contrariar isto. A questão que me coloca sobre o jogador A, B ou C, todos os jogadores têm de estar preparados para poderem, quando chamados, corresponder. A exigência nesta altura é muito grande, porque a situação geral acaba por deixar algum desconforto também sobre aquilo que é um resultado e assusta-nos, mas temos que ter a serenidade necessária para continuar a acreditar no trabalho que estamos a fazer, naquilo que é a evolução da equipa progressiva e onde temos que melhorar, acima de tudo, essa questão, porque quando formos encostados e perdermos o jogo, vamos, se calhar, todos admitir que acaba por ser justo. Nisto custa mais, e percebo a palavra frustração, porque é aquilo que eu sinto também. Mas repare que os meus jogadores estão lá dentro, igualmente frustrados como nós, porque não há ninguém que esteja mais do que nós. Podem estar o mesmo, isso sim, porque é um jogo em que estamos, em que criamos, em que temos a dominância do jogo e pouco nos criam e pouco fazem para conseguir ganhar e fazer golos, o que nos deixa preocupados, sim, é a palavra. Rubens Júnior, Itatiaia. Arthur, dá para ver nesse início de trabalho que você tenta utilizar praticamente todos os atletas, né, que você tem no grupo à disposição. E para esse início, a questão do entrosamento, como é que você busca esse equilíbrio para utilizar, para fazer suas mudanças e também para ter esse entrosamento? Boa noite. Boa noite. Eu não posso ser questionado em relação àquilo que é falarmos de entrosamento quando trocamos 3 ou 4 jogadores, e hoje foi o caso, e podermos dizer que estamos cansados ou que só damos oportunidades a uns quando não trocamos. Portanto, tem que haver também coerência naquilo que é o meu trabalho, mas o vosso também. Nós temos um grupo de jogadores
o grupo de jogadores que faz parte da equipe principal do Cruzeiro, alguns jovens jogadores da formação que trabalham connosco também, para poder corresponder às exigências das 3 competições em que estamos envolvidos. Vamos dar o nosso melhor em função de cada jogo, em função das necessidades, em função da condição física de cada um dos atletas. Nós vamos utilizar os jogadores que possam corresponder ao jogo que temos imediatamente a seguir, como será agora o caso do Grêmio. Portanto, cada jogo superado, teremos que olhar para a frente e pensar naquilo que é o próximo e veremos quem está mais ou menos preparado, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista estratégico, para pensarmos naquilo que é o jogo e o adversário que vamos ter pela frente, e também o parte emocional de cada um dos jogadores para poder lidar com toda esta situação. Mister, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. O Cruzeiro tem encontrado frequentemente dificuldade quando tem uma defesa postada, um time fechado que muitas vezes senta em cima do resultado e o Cruzeiro não consegue romper essa defesa mais travada. Como é que é a estratégia trabalhada por você para que o Cruzeiro possa aproveitar melhor essas chances quando não tem a possibilidade de ter um ataque mais vertical, de encontrar espaços atrás da defesa, nas costas da defesa? É buscar jogadores que possam romper melhor essas linhas? Como é que você pensa isso? Olha, ter um bom jogo posicional, é sermos agressivos e rápidos na circulação de bola e termos constantes ataque à baliza contrária, quando com mais espaço na profundidade ou diagonais curtas para podermos ultrapassar uma linha e um bloco mais baixo. Portanto, é um bocadinho isto, porque e temos que ser mais criteriosos naquilo, e quando digo criteriosos digo de podermos ser mais eficazes no serviço que prestamos. Isto para lhe dizer que nós hoje fizemos 27 cruzamentos e tivemos 7 toques apenas na bola, ou seja, é pouco. Para aquilo que produzimos e para o número de vezes que chegámos à baliza contrária, que estivemos dentro da área contrária, acaba por ser pouco depois o aproveitamento para o volume. E isso é preciso, às vezes, e vimos hoje do lado contrário, 2, 3 chegadas à nossa área, 2 golos ganham um jogo, uma equipa que procurou não perder e que ganha o jogo, é o futebol. Nós temos que também saber lidar com isso e perceber que nem sempre, às vezes, conseguimos controlar tudo aquilo que nos é devido. Ô Arthur, Rafa Nobre, Jornal Tempo. Cada jogo tem a sua história, claro, né? E acho que as derrotas, elas deixam marcas até mais profundas, né? O que hoje essa derrota aqui no Mineirão, que acaba freando aí uma oportunidade de reação do Cruzeiro, seria a 3ª vitória consecutiva, deixa de lição maior para você hoje? Olha, para mim, leva-nos a uma maior reflexão, porque de facto, quando não ganhamos, há uma maior dúvida gerada sobre aquilo que é a equipa, o desempenho, o comportamento, e nós deste lado somos muito mais racionais e conseguimos avaliar, ou devemos ser mais racionais, perdão, e devemos avaliar todo o contexto, todo o momento, não poder olhar só apenas e só para o resultado. Eu já o que disse também quando ganhamos, que tínhamos que ser humildes, quando perdemos temos que manter essa humildade e sermos capazes de ter uma análise mais profunda para que possamos corrigir. Não há outra forma de olhar para o jogo ou para o resultado que seja fugir àquilo que é a responsabilidade é nossa, temos que admitir, mas em cima do trabalho que temos tentado fazer, é um trabalho que procura ser de evolução. Hoje, este resultado pode travar a evolução dos resultados, mas não trava a evolução da equipa porque comprometida, e vocês são desafiados a isso. Viram uma equipa comprometida até o último segundo, a correr, a trabalhar, a lutar muito e a jogar também, a ter desempenho, a ter performance. Agora, o resultado não chegou e a verdade é que nós acabámos por ser penalizados pelo jogo e por aquilo que foi o permitir do adversário ter alguma liberdade numa zona onde não podia ter. Arthur, aqui, como fazer com jogadores que estão desempenhando mal, recuperar isso no treinamento ou no jogo? Jogadores, por exemplo, que são bem questionáveis. O William, que acabou perdendo a posição, hoje entra, dá um vacilo ali também na marcação do segundo gol. O Chico vem recebendo oportunidades e não vem aproveitando. Como fazer isso? O melhor é deixar fora ou tentar insistir e os atletas darem uma resposta diferente do que vem sendo até agora? Olha, eu trabalho muito com os jogadores no sentido de que eles possam ser capazes de superar todos os momentos. E particularmente nos nomes que me diz ou outros que possam ser mais criticados, e eu digo que é importante que a maior exigência seja a deles.
porque nós sabemos que nós nunca vamos ser suficientemente bons para a opinião dos outros. E eu hoje tive uma conversa com eles em que falei que o sucesso é um processo que precisa de tempo. O sucesso precisa de tempo, de comprometimento, de paciência para nós conseguirmos atingir objetivos. O insucesso é imediato. E a verdade é que hoje estou aqui a dar a cara precisamente pelo insucesso. E que facilmente é criticável, facilmente é questionado, mas que é uma questão que não é do jogador A, B ou C. É nossa, de Cruzeiro, de equipa, de mim enquanto treinador. Perdemos e temos que assumir essa responsabilidade. E eu particularmente, agora nós temos que proteger os jogadores e protegê-los umas vezes, e dependendo muito daquilo que é também a sua personalidade, muitas vezes é pô-los novamente lá dentro para que eles possam mostrar que são mais do que aquilo que às vezes pensam deles. Outros é protegê-los um bocadinho mais, jogar menos, porque são mais emocionalmente mais frágeis. Não há um plano igual para todos. Cada um de nós, vocês igual, têm também personalidades e caráter diferente. E nós temos que tentar gerir isso em função de cada um, e cá estamos para tentar avaliar de dentro aquilo que cada um possa precisar, sendo que o que mais importante será sempre é o que a equipa precisa e aquilo que nós precisamos de fazer, de trabalhar para conseguir ganhar mais vezes. Arthur, boa noite aqui. Marcos Botelho, Rede TMC. Desculpa. Tranquilo. É uma derrota que, de certa forma, pode mudar um pouco o planejamento para a sequência, porque o Cruzeiro passa a viver, nos próximos jogos, realidades diferentes, porque tem a volta à luta no Campeonato Brasileiro, que é uma luta chata lá embaixo da tabela, e depois uma estreia na Copa do Brasil. Esse resultado adverso, de certa forma, muda algo? Não muda. Não muda em termos de planeamento, não muda em termos de estratégicos. Pode mudar em termos de ânimo. Aquilo que vem sendo, não há como ver disto de outra forma. Quando se ganha, tudo é mais fácil. Quando se ganha, as coisas têm um caminho que simplifica para que o jogador esteja motivado para a próxima e poder continuar e fazer mais e melhor. Quando não se ganha, temos que ter a capacidade e a coragem de poder olhar para trás, para aquilo que fizemos e dar uma resposta imediata. Ou seja, isto pode trazer também um ponto diferente para que nós possamos olhar para aquilo que aí vem com mais ambição, porque não podemos, e depois de não ganhar, não há outro resultado que não seja voltar a ganhar para que as coisas possam, não digo voltar à normalidade, mas seguir um caminho pelo menos melhor para aquele que nós queremos que seja o caminho do Cruzeiro. A última. Arthur, aqui. Boa noite, Dani Paiva, do GE. Globo. Duas questões. Você conversou muito com o Neiser durante o jogo, dava para ver na transmissão, inclusive na beira do campo. Ele estava... parecia um pouco nervoso, até acabou perdendo algumas oportunidades, mas as teve. Qual foi essa conversa? E aproveitando em conversa, com 23 dias, você renova o contrato até 2030. O que te fez, nesses 24 dias, ter um parâmetro de que o Cruzeiro era um time para se ter um projeto mais a longo prazo? Obrigada. Em relação ao Neiser, é um jogador de 20 anos que precisa de ser acarinhado, que precisa de ser motivado. É um jogador que trabalha imenso também. Teve a sua oportunidade, que esbarrou no poste, por exemplo, e aquilo que eu fui dizendo era sempre de motivação para continuar a tentar, acreditar que poderia fazer e tentar procurar mais e outras oportunidades. Em relação à minha renovação, é um assunto muito simples de explicar, que tendo um período de tempo de trabalho aqui, sendo e conhecendo a dimensão daquilo que é o Cruzeiro, tendo também a oportunidade que me foi dada pelo Presidente de podermos estender este nosso compromisso, olhando e perspectivando sempre aquilo que é o projeto Cruzeiro e que pode ser explicado de uma forma em que não viveremos apenas e só em cima de vitórias ou derrotas, viveremos em cima de um trabalho mais global, mais longo em termos de tempo, mas também mais abrangente em termos daquilo que possa ser o que pretendemos de potenciar no Cruzeiro, e isto fez-nos chegar a um entendimento que me parece, para mim, uma ótima opção, para o clube um desafio, para a responsabilidade que eu assumi e aceitei de poder fazer parte de um projeto que tem uma visão mais à frente e não só imediata ou resultadista.